Sabe, toda grande instituição precisa de um manual de instruções, né? Um guia que mostra como tudo funciona. Agora imagina para uma organização do tamanho e da complexidade do Exército Brasileiro. Esse guia é literalmente o alicerce de toda a operação. E hoje a gente vai abrir esse manual. A defesa de um país é uma das suas funções mais básicas, mais fundamentais. Mas como se garante que centenas de milhares de pessoas atuem como uma só força, de forma coesa, eficiente, para cumprir essa missão? A resposta, claro, começa com regras bem claras. Manter a ordem num grupo tão grande é um desafio gigantesco. É preciso uma estrutura rígida, uma cadeia de comando que ninguém questione e um conjunto de procedimentos que cubra tudo, desde as decisões estratégicas lá no topo até as tarefas mais simples do dia a dia. E a resposta para tudo isso está aqui. O nome é RISG, o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais. É o documento que rege a vida interna e os serviços do Exército. Para a gente entender como essa máquina imensa funciona, não tem guia melhor. Vamos usar os artigos dele para navegar por essa estrutura toda. Bom, nosso roteiro vai ser esse aqui. A gente começa pelos fundamentos da instituição, depois passa pela máquina de comando, dá uma olhada no coração da tropa, entende o papel do comandante e no final a gente reflete. Por que, afinal, tantas regras? Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, o que exatamente é o Exército segundo o seu próprio regulamento? É que a base legal e constitucional define todo o resto, né? O artigo 3º é a pedra fundamental. Cada palavrinha aqui tem um peso enorme. Permanente e regular. Isso significa que a defesa da nação não é um esforço temporário, é uma capacidade constante. E os pilares, hierarquia e disciplina, olha, isso não é mera formalidade. Em uma crise onde decisões são tomadas em segundos, a obediência e a clareza no comando são a diferença entre o sucesso e o fracasso. Simples assim. Então tá, com a definição estabelecida, a próxima pergunta é: como essa instituição é comandada? Vamos ver como a autoridade flui lá de cima até a base. Agora, o que é interessante aqui é a clareza dessa cadeia. O artigo 3º, que a gente acabou de ver, coloca o presidente como a autoridade suprema. Logo abaixo, o artigo 4º posiciona o comando do Exército dentro do Ministério da Defesa com a tarefa de preparar a força. É uma linha de subordinação direta, sem nenhuma ambiguidade. E abaixo do comando direto, o artigo 8º mostra a complexidade da máquina administrativa. Não é só uma linha de comando, é todo um ecossistema de órgãos que assessoram, dão assistência, dirigem e apoiam a força. Cada um tem um papel bem específico para garantir que essa engrenagem toda funcione. Certo, já vimos a estrutura macro. Agora, vamos dar um zoom e entender quais são os blocos que formam a força em si, o coração da tropa. Um exército não é uma massa disforme, de jeito nenhum. É uma estrutura modular. Pensa em peças de Lego, sabe? E essa modularidade é vital porque dá flexibilidade. Uma missão pode exigir um batalhão inteiro, outra, talvez só uma companhia. Criar esses blocos padronizados e meio que autossuficientes é o que permite ao comando mobilizar e empregar a força de um jeito eficiente para qualquer cenário. Então, como esses blocos se chamam oficialmente? O ponto-chave está na distinção que o próprio regulamento faz. O artigo 14 define a unidade. Pensa num batalhão, por exemplo, como a organização básica. Já o artigo 16 define a subunidade, como uma companhia, que é uma parte da unidade. É literalmente uma estrutura de blocos dentro de outros blocos. Já que falamos das unidades, quem está no comando delas, né? Esta parte foca no elemento humano que está no centro de tudo, o comandante e sua imensa lista de responsabilidades. Esse trecho do artigo 20 é muito poderoso. Ele não diz parte da responsabilidade. Ele diz inteira responsabilidade. Isso estabelece uma autoridade e uma cobrança absolutas. O comandante é o ponto focal para tudo o que acontece ou deixa de acontecer na sua unidade. E se inteira responsabilidade parece uma coisa meio abstrata, o artigo 21 torna isso bem concreto. São 69. É isso mesmo. Esse é o número de deveres específicos listados para um único comandante. Vamos ver só alguns exemplos porque a variedade é impressionante. Para começar, a essência do comando, liderança pelo exemplo. O comandante tem que ser o modelo de conduta, supervisionar tudo. E olha que interessante, zelar para que os subordinados cuidem das suas vidas pessoais e financeiras. Tudo para manter a harmonia da tropa. Em seguida, o lado gestor. O comandante é uma máquina administrativa. Concede licenças, autoriza movimentações, responde a documentos, administra imóveis e garante que toda a papelada esteja em dia. Isso mostra que o combate é só uma parte do trabalho.
E isso aqui ilustra um lado que talvez seja inesperado para muita gente. O comandante é responsável direto pela saúde física e mental dos seus subordinados, desde vacinas e campanhas de prevenção até a documentação certinha em caso de acidente. É uma responsabilidade quase paternal. Depois de ver a estrutura, a hierarquia, os deveres todos em detalhe, uma pergunta fica no ar. Para quê? Para que tantas regras? A resposta é eficácia. Mas uma eficácia que precisa funcionar sob extrema pressão. A ordem e a previsibilidade não são um fim em si mesmas, entende? São ferramentas para forjar uma organização capaz de funcionar perfeitamente quando tudo ao redor é puro caos. Um lugar onde cada pessoa sabe exatamente o seu papel, sem hesitar. No final das contas, tudo se resume a estes 3 pilares. As regras reforçam a hierarquia e a disciplina, que são essenciais para a ação coordenada. Os procedimentos detalhados garantem a prontidão operacional, e a definição clara de deveres, como aquelas 69 atribuições do comandante, assegura a responsabilidade em cada nível. E isso nos deixa com uma reflexão final. Um documento como o RISC é mais do que um manual técnico. Ele é um espelho da instituição que ele molda. A ênfase imensa na ordem, na responsabilidade individual e até no bem-estar coletivo. O que isso revela sobre os valores da nação que criou esse exército? Estes símbolos representam a nação e a instituição encarregada de defendê-la. O regulamento que a gente analisou aqui é a engrenagem invisível que conecta os dois, transformando os ideais de um país em uma força organizada e disciplinada.